Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Aira e meu sinal é esse daqui. Essa é a nossa segunda videoaula da parte teórica, da parte da história da Libras, porque nós falamos tanto de inclusão, mas o que é essa inclusão? Será que a gente conhece toda a história? A gente conhece o sofrimento, né? Conhecemos o passado da Libras, sofrimento do surdo, precisa conhecer. Então, eu tô aqui ensinando para vocês terem uma base, terem uma estrutura, porque não é só você falar, eu sei falar Libras, mas você conhece a história, você tem aquela base necessária. E se te perguntarem, por que isso, por que daquilo, você vai saber responder? Então, vamos estar aprendendo juntos. Na primeira videoaula, que foi a última que eu gravei, eu falei com vocês, né, sobre o INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, que foi fundado em 1857 por um professor muito influente nessa área francês. Falei também de como chegou no Brasil e que quem trouxe a língua de sinais, quem constituiu a Libras aqui no Brasil, quem foi o grande que ficou à frente, foi esse professor. Bom, ele era francês, então como é que ele formou essa língua de sinais aqui no Brasil? Ele juntou a língua de sinais francesa com os gestos caseiros já feitos pelos surdos brasileiros aqui. Então ele juntou os dois e formou a Libras. Ué, por que não continuou os gestos caseiros? Porque esses gestos caseiros, eles são aquela famosa mímica, que o pessoal pensa que o surdo faz mímica, mas não é isso que acontece. O surdo ele pode fazer mímica sim se ele não souber Libras, porque nem todo surdo sabe Libras. Nesse caso, o surdo pode não saber Libras também, tem surdo que não sabe escrever, que não é alfabetizado, que não conhece português. Bom, tem vários meios. Nada é generalizado quando a gente se fala de inclusão. Quando se fala de ninguém, a gente pode generalizar, né? Então nós tivemos um grande avanço nesse meio da Libras, que foi em 1857, que foi quando foi fundado o famoso INES. Só que daí não foi só avanço, não. Em 1880 teve um congresso muito importante em Milão, onde proibiu o uso da língua de sinais por todo o mundo. Eles acharam mais importante, mais devido e mais apropriado usar a leitura labial para se comunicar. Bom, então proibiu, mas só que não deixou de ser usado. Mas atrasou muito, muito, muito mesmo o progresso na língua de sinais. Como perceberam que as pessoas estavam tendo muita resistência, né, para voltarem com a língua de sinais, para ser permitida, que era muito importante, então eles desistiram dessa lei, dessa norma, que bom. E em 1993, começaram a exigir por leis, por direitos, por uma visibilidade e por respeito. E isso foi alcançado em 2002, que foi quando foi fundado, dia 24 de abril de 2002, a Lei de Libras aqui no Brasil, onde permite que o surdo tenha direitos, tem toda aquela diretriz, né, aquela coisa mais formada. Então, como vocês podem perceber, os anos são muito distantes um para o outro e são coisas muito antigas. Então tem todo um sofrimento, tem toda uma história, tem toda uma base que precisa ser conhecida. E a história recente também de Libras, com o último marco em 2016. No nosso marco de 2008, né, vocês podem perceber que o mês de setembro foi considerado como o mês da Libras, o mês do surdo. Vocês vão ver muitos marcos, né, em setembro relacionados a Libras e surdos também, que é o nosso Setembro Azul. Mas por que azul? Bom, na Segunda Guerra Mundial, o pessoal que tinha, como era visto na época, né, uma anormalidade, sendo que não é nada a ver de anormalidade, era marcado com uma fitinha azul. Essa fitinha identificava ele dos demais. E o surdo, ele tinha essa marcação, né? Ele recebia essa fitinha azul. Então ficou a cor da Segunda Guerra Mundial, deixando claro que não é normalidade nenhuma, mas assim era visto naquela época. O pessoal mais ignorante via como imperfeito, como pessoa incapaz, mas não é nada disso. Então, por conta daquela fitinha, daquela cor azul na Segunda Guerra Mundial, é considerado o Setembro Azul. Algumas dúvidas frequentes. Todo surdo sabe Libras? Não. O surdo que não sabe Libras para se comunicar, ele pode usar mímica, né, os gestos caseiros. Que a gente fala, mas surdo não usa mímica. Pode acontecer de usar se ele não conhecer a Libras. Mas a mímica não é o que o surdo usa para falar. O surdo, certamente, ele utiliza da própria língua dele.
Língua não é uma linguagem? Sim, é uma língua. Tem gramática, tem semântica, morfologia, tem toda uma estrutura própria. Então, a Libras é uma língua, é a segunda língua oficial do Brasil, né? Nós temos a nossa língua mãe, nossa primeira língua, que é o português, e o surdo tem a sua primeira língua, que é a Libras. Então, é uma língua sim, tem toda a sua própria estrutura, não é linguagem, tá bom? É língua brasileira de sinais. E é um idioma, né? Tem toda a estrutura de um idioma. Se você sabe falar Libras, você já é considerado bilíngue, mas a Libras não é universal. Como eu expliquei sobre a França, cada país possui a sua própria estrutura. Pode acontecer de ter um sinal igual, de ter um sinal muito parecido, mas cada sinal, cada local tem a sua própria estrutura. Aqui no Brasil acontece muito. Por exemplo, aqui na Bahia, né, aqui nessa região do Nordeste, o sinal de pão é assim, pão. Mas lá em São Paulo, em outros locais, o sinal de pão é esse. Significa a mesma coisa, mas o sinal muda por conta do regionalismo. Assim como acontece com algumas palavras que nós usamos, né? O oxe, o ai, a maneira que a gente chama algumas coisas tem essa diferença também. É mudo? Não, gente, não vamos generalizar isso aí. O surdo é surdo. Ah, mas pode existir um surdo mudo? Pode existir. Da mesma maneira que pode existir uma pessoa que é cadeirante, né? E cega, que tem duas deficiências. Então, o surdo mudo é a mesma coisa. Mas não vamos generalizar. O surdo é surdo. E existem vários níveis de surdez. Tem um surdo que pode escutar um barulho mais distante, um barulho mais grave, o eco de alguma coisa. Assim como existem os níveis, né, da nossa visão, que usa determinados graus para cada tipo de óculos, também existe determinados níveis de até onde, quanto você pode escutar, no caso da surdez. E tem também os surdos que não escutam nada, absolutamente nada, 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 nada. Então, cada questão é uma questão. Ah, mas eu conheço um surdo que fala. Acontece. É um surdo que passa por uma fonoaudióloga, ela pode estar ajudando a trabalhar toda essa questão das cordas vocais, da estrutura, da oralização e o surdo conseguir falar. Mas a maioria deles não gosta porque a voz sai estrangeiro, puxada, além deles não conseguirem escutar a própria voz. Então eles não sabem se a voz está alta, se está baixa, se está bonita, se está feia, mas o surdo não é mudo. Muitos surdos falam, oralizam, conseguem fazer leitura labial, mas não são todos. Porque aquela questão, como é que a gente aprendeu a falar? Na prática, ouvindo. O surdo não tem essa prática, ele não escuta. Então ele não conseguiu desenvolver essa oralização. Mas são casos muito diversos. Tem surdo que sabe falar muito bem, tem surdo que sabe fazer leitura labial excelentíssimo bem, tem outros que não sabem nada, tem outros que sabem pouco. Então, assim como nós, né, ouvintes, eles têm essa diferença, essas características de saber e não saber. É super normal. E como é que um surdo faz para poder estudar, para ir numa faculdade, uma escola, tirar uma habilitação? Precisa de um intérprete, né? Uma pessoa que possa entender o que o surdo está falando e falar para o ouvinte, se é aquela pessoa intermediária, né? Traduzir, falar, explicar tudo direitinho. Mas é muito difícil, tem muito sofrimento para conseguir intérprete. Em sala de aula mesmo, é muito difícil de conseguir intérprete. É muito difícil de você chegar no comércio e você ter numa loja uma pessoa que saiba o básico de Libras, que saiba identificar que um surdo é surdo, porque só de você saber identificar que um surdo é surdo já ajuda muito. Já aconteceu o caso de surdo ser morto, de surdo ser preso, achando que é ladrão, achando que é doido, achando que está bêbado, alcoolizado. Então, só o fato de você saber identificar que um surdo é surdo, que é uma pessoa ali capaz, nossa, gente, é ótimo, é muito bom. Muito bom mesmo, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Mas principalmente, se você trabalha em local público, mais ainda, você tem que conhecer um pouquinho de Libras. Porque se chegar um surdo, e aí, o que você vai saber falar? Inglês é importante, francês é chique, espanhol é muito bom, mas se o surdo pedir informação pra você na rua, você vai fazer o quê? Só de você saber, né, que ele é um surdo já ajuda, você pode se virar nos 30, tentar fazer alguma coisa, mas se você nem souber isso, complica, que o surdo, ó, sofre. E não é pouco, não. Então, é basicamente isso, né? Nossa segunda parte teórica da história da Libras. Algumas dúvidas sendo esclarecidas, que surdo não é mudo, que não é linguagem, que é uma língua. A respeito da oralização, a respeito de conhecer. Tem surdos que não são alfabetizados, que além de não conseguir oralizar, não conhecem o português,
né? Não sabem escrever, não sabem identificar as letras. Acontece, como eu falei, é super normal, né? Tem uma ampla diversidade, tanto no surdo como nos ouvintes, é natural. E é isso. E o surdo é capaz. Tem surdo que faz faculdade, que é advogado, que tem muitos cargos importantes em setores públicos. Então, assim, ele é capaz de tudo. Não fique limitando uma pessoa só por causa de uma diferença que ela tem de você. O surdo é capaz? Sim. Eu vou indicar uns filmes pra vocês, tá? São filmes muito bons, porque para trabalhar com inclusão, nós precisamos ter empatia. Esses filmes, eles são ótimos. Deem uma assistida, acho que vocês encontram até alguns deles no YouTube. A imagem não é muito perfeita porque são filmes antigos, mas são filmes muito conhecidos, muito bons, inclusive até indicados em algumas faculdades para estar assistindo. Eu vou deixar meu Instagram, vocês podem tirar dúvidas comigo no direct. Eu farei uma enquete nos meus stories, né? Pra gente fazer uma fixação do que a gente falou aqui, se vocês aprenderam direitinho. E espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário de vocês. Alguma dúvida que vocês tiverem, espero eu poder ajudar. E um grande beijo. Beijo, né? Que aqui é beijo em Libras. Tchau, tchau.